Olá, sou Cristiane Blanco, psicoterapeuta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal Cristiane Blanco. Este vídeo é uma sequência de um vídeo anterior que eu fiz, que está aqui no card. Se você não viu o anterior, é interessante você ver também, tá? Não precisa ver o primeiro para depois ver esse. Pode ver esse e depois assistir o outro, porque eles se unem, não é que é uma sequência, ok? Dá mais base, né? A explicação fica muito mais rica, ok? E como eu venho dizendo em todos os vídeos, né? Eu peço para você fazer a sua inscrição se você ainda não fez. Por quê? Porque é uma colaboração de tudo que eu venho postando, eu venho falando. Peço para você também escrever aqui, deixar uma mensagem de que assunto que você gostaria que fosse falado dentro da psicologia, do que você tem dúvida, o que você teme, né? Qual é a sua maior assim, dificuldade, problema, dor, e você gostaria que fosse falado, né? No sentido de já vir com alguma solução, né? Ou melhor, alguma maneira de você aprender a solucionar este problema e essa dor. Este é o objetivo deste canal, né? Tá sempre trazendo conteúdo, mas um conteúdo que vai agregar um valor para você, no sentido de poder estar ajudando, auxiliando você a sanar o seu problema, a sua dor aí, ok? E sempre dê uma olhadinha na descrição aqui embaixo do vídeo, porque nem todo vídeo eu aviso. Por quê? Porque eu acabo tendo um conhecimento depois e eu agrego aqui na descrição do vídeo, como por exemplo, documentos para download, para técnicas, né, para você fazer em casa. São documentos e técnicas que eu libero para consultório, né, dentro do consultório para os pacientes. Mas tem como estar liberando aqui também, dependendo do vídeo, né? E também às vezes eu dou indicação de filmes, indicação de livros, que também é bem bacana. Então, sempre dá uma olhadinha aqui embaixo, certo? Agora vamos lá. Do que se trata esse vídeo hoje? Como você pode ter visto, né, na capinha dele aí, né? São 4 técnicas de como você vai mudar algo que você precisa mudar em você, né? Não importa o que seja. Por exemplo, de repente você precisa atingir um resultado, né? Você precisa atingir um objetivo, você precisa melhorar a sua performance, né? Por exemplo, no trabalho ou nos estudos, né? Não importa o que você necessite. Esses 4 passos, eles vão ajudar você a acelerar, né? A caminhar realmente no sentido de uma mudança que você está precisando, certo? Né? Fazer diferente, né? Que você precisa realmente ver um resultado diferente do que você já vem vendo, ok? Então, isso envolve assim, se relacionar com pessoas, né? Se relacionar com a pessoa com quem você convive, se você é casado ou não, tem namorada, enfim. Também, né, interpessoal dentro da empresa, né? Com todos as escalas, né, as hierarquias possíveis, né? Seja, de repente você precisa mudar uma forma de falar, a sua forma de andar, a sua postura também, né? Aí a gente já se aprofunda mais, que é dentro do autoconhecimento, que é a gente poder mudar pensamentos, né? Mudar, enfim, é uma infinidade, né? De coisas que a gente, no nosso dia a dia, que a gente verifica e a gente vê, a gente observa que a gente precisa estar melhorando. Às vezes são hábitos e costumes, até mesmo dentro da tua casa, arrumação, por exemplo, né? Delegar, aprender a delegar, né? Aprender a organizar a sua agenda, aprender a organizar a sua forma de administrar a sua casa, a sua empresa. Então tudo começa com pequenas peças, porque nem tudo você vai aprender já de imediato, aí direto no foco, na dor ou no seu problema.
a maioria das vezes, inclusive, você precisa aprender pequenas coisas primeiro, são etapas, para resolver realmente esse problema, para atingir realmente a mudança X da questão, né? Aquilo que está em evidência para você. A maioria das vezes também, quando você começa a aprender essas outras partes que você precisa, né? Para você chegar nesse problema, nessa questão, automaticamente, quando você termina de passar por um processo de aprendizado, que às vezes são etapas, né? Às vezes são fases que você precisa passar, quando você chega, né, no real problema, ele já está resolvido, já está sanado, ok? Né? Como por exemplo, né? Você precisa aprender a, sei lá, você precisa melhorar a sua leitura, né? Então, você vai fazer o quê? Você vai primeiro verificar se você, o aconselhável, né, assim, né, a sugestão que a gente dá é você iniciar realmente com um processo de leitura. Ok, Cristiane, um processo de leitura, tô entendendo. Mas esse processo de leitura, será que você escreve direito? Será que você fala corretamente? Né? Às vezes o problema de leitura da gente não é só um treino de leitura. Às vezes a gente tem um problema de dicção, às vezes a gente tem um problema de audição e a gente não sabe, né? Às vezes a gente tem um problema de visão mesmo, né? E às vezes é leve, às vezes são coisas que passam despercebidas porque a gente se habitua, se acostuma até com o problema. Que esse problema às vezes passa despercebido pela gente, a gente não detecta, mas na verdade o problema não é assim, que eu tenho falta de treino de leitura, que eu não leio, por isso que eu tenho dificuldade de leitura, não. Pode existir outros probleminhas que você precisa sanar. Às vezes você vai no oftalmo, você já começa a ler melhor, às vezes você vai numa fono, né, e você já começa a ler melhor, porque você passa a falar melhor. Às vezes você vai no otorrino, né, e aí detecta às vezes ali algo e você pode até fazer exercício ou de repente realmente você vai mudar a sua postura, a sua forma, para a sua audição, né, às vezes está falha em algum ponto de um lado ou de outro. E aí a gente vai fazer esse ajuste, como que você pode se adaptar melhor para você escutar melhor. Enfim, né? Tem cada profissional tem a sua forma, né? E aí é realmente uma união aí de multiprofissionais, dependendo do problema. Isso é só um exemplo de que às vezes o seu problema que você está agora, a sua dor que você está agora, não é ela que você vai começar de imediato. Às vezes você vai precisar ir outros setores, né, para chegar nela, tá bom? Bom, mas vamos lá então. Eu vou abrir aqui pra gente ver aqui direitinho as 4 técnicas, ok? Então, assim, logo de imediato, pra gente não se estender muito mais, primeiro assim, de repente, se é a primeira vez que você tá vendo o vídeo, eu sempre vou fazer um vídeo como se eu estivesse conversando com você, sabe? Assim, não tem muito script, não tem muito... Às vezes tem aqui, eu deixo sempre assim uns sinaizinhos pra não esquecer de nada, né? Algumas coisinhas assim, algumas indicações pra não esquecer de nada. Mas é um aprendizado e eu vou passar o dia a dia, né? Que eu aprendi, né? Então... eu vou sempre estar falando assim com você, naturalmente, como se eu estivesse explicando algo pra você, como se você estivesse aqui na minha frente, sentado aqui, a gente estivesse conversando, batendo papo, ok? Então vamos lá, né? Primeiro, o que a gente precisa entender que é a chave. Pega aí, vou até dar uma pausa aqui. A chave para você começar realmente a desenvolver um aprendizado,
para você realmente adquirir uma melhor performance, seja lá no que você precisa. É a consciência. Você precisa ter consciência, primeiro, do real problema, que era o que eu estava explicando agora para você, né? Você viu como faz todo um sentido? Então, assim, consciência. Tá, eu tenho consciência de que o meu problema é X, mas a consciência que eu digo é ter consciência da tua dificuldade, porque é a tua dificuldade que causa esse problema. Você percebeu como o problema em si não é o problema, né? Então, precisa ver o que você precisa desenvolver em você, o que você precisa ver, enxergar em você, o que você precisa conhecer em você mesmo, que precisa ser realmente mudado para resolver esse problema, né? Aqui nós vamos falar como o aprendizado, um dos 4 aprendizados tem a ver com você calar por dentro o que você fica falando mentalmente para você. Então a gente vai começar a falar da consciência do seu ser. Que ser é você? Você é um ser crítico com você mesmo? Você é um ser que você briga com você mesmo internamente o tempo todo? Você é um ser que você fica se culpando, se julgando o tempo todo? Você é um ser que você fica falando, tá vendo? Você não aprende nada, você não sabe nada, isso daqui é difícil pra você, muda, parte pra outra. Que ser é você? Você é um ser malvadinho com você mesmo ou você é um ser bonzinho com você mesmo? O correto é o meio termo. Quando você tem a consciência, você adquire o meio termo ali, o nível correto, né? Que é não ser nem autocrítico demais, né? Mas também não ser permissivo demais com você mesmo, né? Se fazer de coitadinho, de coitadinha também, ok? Então, assim, a consciência é o primeiro passo, tá? Então, assim, vamos logo de imediato começar a ir pensar, né, com você mesmo, né? Você precisa se calar, tá? Então, assim, eu tenho sim o vício de me criticar, tá? Então, vamos calar essa crítica. Nós não vamos mais, nós vamos exercitar o hábito e o costume de não brigar mais com a gente mesmo internamente. E desta forma, nós trazemos dentro da gente ao longo da vida, né, uma criatura que ela vivenciou muitas coisas, ela vivenciou, observou, né, ela ouviu falar, disseram para ela um monte de mentiras, disseram para ela que de repente ela não consegue, que tudo é muito difícil, que mudanças dão muito trabalho, é melhor deixar do jeito que tá. Enfim, nada que signifique um sentido de evolução, de crescimento, de incentivo, né? Inclusive, um dos maiores problemas que a gente passa, uma das maiores dificuldades que a gente passa quando a gente está precisando mudar é justamente o medo de mudar. Por quê? Porque quando você muda, você se propõe a mudar, você não sabe o que está do outro lado, você sabe o que você quer, aonde você quer chegar, mas o que realmente essa mudança vai trazer para você, você não tem certeza de nada. E tem mais um detalhe, tá? Quando você muda algo na sua vida, você sempre vai perder algo e ganhar algo. E às vezes a gente acha que o que a gente vai perder, a gente não consegue realmente avaliar aí o peso da perda e do ganho, né? Que assim, perder porque a gente vai tirar da nossa vida, porque a gente vai ter que abrir mão, largar. E às vezes a gente tem alguns benefícios com isso que a gente vai perder, tá? Mas, e aí a gente não sabe o que vai vir do outro lado depois da mudança, 100%. Então a gente tem um pouco de medo e ao mesmo tempo também um comodismo de mudar. Porque mudar dá trabalho, não é impossível, né? E é viável sim, ok?
no final das contas dá assim tudo muito certo, resolve-se problemas, sana-se as dores e acaba com o sofrimento, sempre muito positivo. Mas existe aí sim este bloqueio, né? Por quê? Porque nós não aprendemos o hábito de mudança, né? Sempre num processo consciente, que é o que nós estamos falando agora, né? E num processo que você vai gradativamente, você não vai tomar nenhuma atitude, nenhuma decisão drástica, você vai aos poucos. Mas aqui é só um parênteses que eu tô fazendo, tá? Para outras mudanças mais assim materiais também, né? Decisões e atitudes. Aqui no caso nós estamos falando de uma mudança mais interna, né? De uma mudança de hábitos, de vícios, aonde eu vou atingir um resultado sim material aí, né? Então assim, esses bloqueios que são os nossos sabotadores, eu vou chamar que assim de criatura, que nós temos uma outra criatura dentro da gente, né? E a gente vai precisar aprender, em primeiro lugar, o primeiro passo é ter a consciência dessa criatura dentro da gente, que é o verdadeiro bloqueador, sabotador aí de uma melhor performance, seja lá no que você precise fazer, tá? Então, esta criatura, a gente precisa o quê? Na hora que você se propõe a causar alguma mudança, a aprender algo na sua vida, você vai ter que calar a voz dessa criatura interna aí que está dentro de você. Por quê? Você vai parar de brigar com você mesmo. Você vai parar de se autocriticar, que é uma autossabotagem, porque você se bloqueia total em tudo que você pretende fazer. Você está sempre com o freio de mão puxado, né? Eu dei no outro um exemplo sempre voltado para o esporte, né? Seja qual for a modalidade. Por quê? Porque o esporte normalmente é onde exige muito o quê? Concentração, né? E onde existe muito autocrítica, onde a gente, por falta onde o que faz com que a gente desfoque ou a gente não consiga se concentrar? O externo, a nossa preocupação, o hábito de se preocupar com o que o outro pensa de mim. Então, quando você bloqueia a sua criatura, você vai bloquear isso também, porque a criatura tem o hábito e costume de ficar escutando os outros, do que está acontecendo aí fora, e não presta atenção, né, no que realmente precisa, no objetivo. Não concentra, não foca. Então olha só, o primeiro passo, eu vou sempre repetir, a consciência dessa criatura dentro de você. Aí você vai o quê? Você vai calar essa criatura, tá? Você vai parar de prestar atenção do que está acontecendo lá fora. Você não vai mais se importar com o que falam ou deixam de falar de você. E você vai se concentrar no que você quer, no seu objetivo, onde você quer chegar, o que você precisa mudar, certo? Dentro ainda do primeiro passo, além de você se conscientizar, você calar a criatura que você já teve consciência dentro de você, daqui pra frente você vai o quê? Você vai ter uma atenção, né, aos problemas que começam a vir aí no meio do caminho para você atingir o seu objetivo. Isso já começa a dar aí uma forma para a mudança, que é onde você vai precisar focar e concentrar no pré-problema, quer dizer, aqueles pequenos probleminhas que existem no meio do caminho, as pedrinhas que impedem você de criar realmente, né, de causar realmente essa mudança necessária em você, de você aprender realmente algo que vai mudar o que você precisa mudar, né? Ou atingir o seu objetivo, né? Então, existe uma modalidade que eu gosto muito, que é o tênis, tá? O tênis, por que eu escolhi o tênis? Primeiro porque eu conheço bem, né? Eu pratico.
Segundo, por quê? Porque é a modalidade que, na minha opinião, tá, exige muita concentração. É um dos esportes que mais exige ali uma concentração, um foco. Tanto que você pode ver, uma plateia, quando você vai assistir um tênis, não é igual uma plateia de futebol, né, que vai assistir jogo de futebol. O pessoal grita, conversa, fala, se manifesta o tempo todo no futebol. No tênis não, existe ali sim a manifestação da torcida, tal, mas assim, quando está na hora do jogo, é um silêncio até mesmo na plateia. Por quê? Porque o silenciar é que vai trazer o foco, a concentração necessária para você atingir o seu objetivo. Você já parou para pensar nisso? Se não, assista um jogo, né? Coloca lá no YouTube e tal, qualquer jogo, e você vai observar isso que eu tô falando para você. Então, assim, quando você vai mudar, por exemplo, um golpe, você precisa melhorar a sua performance, né? Você não vai começar direto ali no golpe, né? Você vai ver, se conscientizar do que está causando aquele problema nesse golpe. Por que você não está acertando? Por que não está legal do jeito que está, né? E aí, você tendo a consciência, você vai observar em você, calado, quando você consegue se calar, que é a autocrítica principalmente, tá? Que existe muito, né? A gente fica com raiva da gente mesmo, né? Você pode ver, né? Tem tenista aí que quebra raquete, né? Essas coisas todas, né? Porque é uma autocrítica, né? Tá brigando com ele mesmo, tá dando bronca, tá punindo ele mesmo, né? Mas assim, quando a gente aprende a calar a gente por dentro, a gente passa a ter mais foco, a realmente a ter mais concentração, né? E diante disso, você começa já aí a criar todo um processo de mudança, né? Seja no que for. Então, assim, nesse exemplo, quando você vai mudar um golpe, você vai observar, por exemplo, né, um forehand, que é aquele, é o normal, né, o mais jogar a bola para frente, né, para quem não conhece, tá? Então você vai observar a forma que você pega na raquete, se não tá errado, né? Você vai observar como que você tá virando, né? Você vai observar se você tá de repente dando um movimento brusco para aqui, você não termina, né? Você faz o golpe pela metade, né? Que às vezes você tá com um problema, com uma dor, mas você não terminou o que precisava. Você faz tudo pela metade, né? Como, por exemplo, né, falta de diálogo. Por exemplo, manter um relacionamento pela metade. Porque se não tem diálogo, vai dar problema, né? Então você precisa, começo, meio e fim, você precisa terminar o serviço, que é o que a gente chama quando a gente está, por exemplo, né, o forehand, por exemplo, você vai fazer as etapas, né, desse movimento, né, desse golpe, né? Então a gente chama de serviço. Então assim, precisa ver, você está terminando todo o serviço, você está parando o serviço pela metade, né? Porque se você fizer isso aqui, você começa a ter dor. E muita dor. Você começa a ter dor, né? Mas se você faz o serviço todo e termina, que a terminação é aqui em cima, né, encostando ou não, tá? Então, você fez todo o serviço e aí você não vai ter dor e evita-se, certo? Então, é nesse sentido, qual é o serviço que você não está terminando, né? Onde que é, né, que você precisa começar de novo ou de onde você parou e dar continuidade? Ou será que você precisa parar as coisas no meio e dar continuidade? Porque não adianta, você quer aprender algo, mudar algo, mas você precisa aprender algo para mudar o que você precisa. Mas sempre que quando você começa, você para no meio do caminho. Presta atenção nisso, tá? Isso tudo faz parte do primeiro passo, do primeiro processo para uma mudança. Olha quantas coisas a gente precisa, né, ali ter consciência, tá? São muitos detalhes, certo? E como eu já sabia, esse vídeo vai ficar muito longo, então eu estou dividindo ele em 2, ok? Então nós vamos encerrar aqui esse primeiro vídeo e nós vamos dar continuidade agora num segundo vídeo, começando a falar
do segundo passo para você aprender algo ou desenvolver a sua performance ou até mesmo atingir um objetivo desejado. Até daqui a pouco.